Oi, o meu nome é Luísa e hoje eu vou te ensinar a fazer a melhor coxinha da tua vida. Ela é perfeita, crocante por fora e super recheada por dentro, com uma massa de batata que ela fica super leve. Vocês têm que experimentar. Então acompanhe esse vídeo que eu te ensino passo a passo dessa receita, tanto para fazer para a família quanto para lucrar bastante. Até o final desse vídeo vocês vão entender o porquê dessa massa ser tão especial e tão saborosa. Não sei você, mas sempre que vou comprar coxinha, sempre acho que deixa a desejar na massa. Às vezes está até bem temperada, sabe? Mas a massa é aquele gosto de nada, só de trigo mesmo e acabou. E, gente, não é o caso dessa massa. Ela é feita com base de batata e também leva um pouquinho do caldo do frango. Lembrando que essa massa é perfeita para vários tipos de recheio, não só com frango, gente. Se vocês quiserem fazer risoles ou outro tipo de salgados com vários recheios, fiquem à vontade, porque vai dar super certo, não tem nem como dar errado. Então é isso, gente. Se preparem para a melhor coxinha da vida de vocês. E aproveita, já se inscreve no canal, dá aquele joinha para dar aquela fortalecida aqui no nosso conteúdo. Então vamos começar temperando o frango, lembrando que a receita detalhada está toda na legenda. Vocês podem temperar do jeito que preferirem, aqui eu vou mostrar o meu. Aqui eu tenho 1 kg de peito de frango, tempero com meio limão, um pouquinho de pimenta preta, um pouco de molho shoyu e pimentão doce em pó. Também jogo um fio de azeite. Misturo bem e ponho o sal que eu tinha esquecido, lembrando para não salgar demais, só um pouquinho nessa parte, vocês vão entender no final o porquê. Numa panela, coloco um fio de azeite e uma colherzinha de manteiga. Quando tiver assim tudo derretido e fervendo, eu jogo o meu frango e deixo a panela semi-tampada. Ele vai cozinhar durante uns 10 minutinhos. Quando tiver nesse ponto, vocês podem jogar meia cebola picada, vai deixar a cebola amolecer um pouquinho. Aí eu coloco um pouquinho de alho em pó com algumas ervas que eu tenho aqui. Também coloco cebolinha e coentro picados. E logo após eu coloco tomate. E vocês podem adicionar os temperos que preferirem. Com o nosso frango pronto, eu tiro toda a água e guardo numa xícara e reservo, porque a gente vai usar na massa. O meu jeito preferido de desfiar frango é cozinhar desse jeito e depois separar ele todo no fouet. Não tem erro, nada que a força bruta não resolva, não é? Fica bem desfiadinho. Quando tiver tudo desfiado, adiciono 200 gramas de requeijão, que vai dar a cremosidade para o nosso frango, não vai deixar ele ficar ressecado. Lembra que eu falei do sal? Pois é. Normalmente o requeijão é salgado, você prova, o meu ainda precisava de um pouquinho de sal e aí eu dou o ponto certinho do sal. Assim evita que a nossa coxinha fique salgada. Para a massa eu pego 2 batatas, vocês podem ver que eu peguei uma bem grandona e uma um pouco menor, é o suficiente. Descasco e corto em cubinhos para ser mais fácil de amolecer. Jogo tudo na água fervendo até ela ficar bem molinha, daquela que quando pega com garfo ela quebra, sabe? É assim que a gente precisa, dela bem macia mesmo. Então eu boto para escorrer, depois que tiver tudo escorridinho, eu passo ela ainda quente para um crivo e vou amassando desse jeito, fazendo um purê que ela vai sair por baixo, olha, e vai ficar sem nenhum gruminho, vai vir um purê todo lisinho, tá vendo? É muito importante essa parte. Depois de passar a batata pelo crivo, adiciono 1 colher de sopa de manteiga e levo para o fogo em temperatura média. Ela vai virar um creme, tá vendo? Bem bonito. Quando tiver a manteiga derretida, adiciono 1 xícara de leite. Mexo bastante até nossa batata dissolver e incorporar totalmente no leite. Então aí adiciono aquele caldo do cozimento do frango, deu meia xícara e meia colher de chá de pimentão doce. Também 1 xícara de água, e se não tiver saborizado com seu caldo de frango, pode saborizar essa água com caldo de frango industrializado que dá certo. 1 colherzinha de chá de sal e 2 xícaras de farinha de trigo. E aí, gente, essa parte não pode parar de mexer. Além de ter que jogar a farinha de trigo de uma vez só, tem que mexer bem para a nossa massinha se formar, misturando bem para incorporar o trigo, mas vocês vão perceber que ainda vai ficar uns gruminhos, mas não tem problema. Chegou nesse ponto, tira a nossa panela do fogo. Com papel filme na bancada, eu comecei a sovar, espero esfriar um pouquinho e começo a sovar essa massa ainda morninha. E vocês vão ver que ao sovar, os gruminhos vão desaparecer. E a nossa massa tá pronta. E essa massa é uma delícia, a gente dá vontade de comer só ela. Para montar nossas coxinhas, eu peguei o nosso frango e também pedaços de queijo. Eu comprei o queijo inteiro e cortei em tirinhas, mas vocês podem usar tanto em fatia, enroladinho, ou até o queijo desfiado. O importante é que o queijo derrita. Que seja mussarela ou prato, e assim, o queijo é opcional.
Bom, eu pego um pouco de massa e estico, mas não deixo muito fino. Coloco o frango no centro e o queijo bem no meio e vou fechando desse jeito que vocês estão vendo. Essa parte é muito importante, gente, para não deixar a massa rasgar o nosso recheio, e é um caminho sem volta quando ele vaza. Por isso é importante não encher muito a coxinha. Aí eu fiz coxinhas bem grandes, mas vocês podem fazer menores. Olha, vai fechando, eu gosto de tirar a pontinha assim que fica mais fácil. E olha como abriu a minha massa. Quando acontecer isso, a gente pode tentar tapar colando mais massa que dá certo, tá, gente? E depois vocês vão ver que as primeiras vão ser um pouquinho mais difíceis, mas depois vocês vão pegando o jeito. E aí vai ser mais fácil delas ficarem mais perfeitinhas. Olha aí, peguei até o maridão para me ajudar, claro. E se ele conseguiu, vocês também conseguem. E aqui tá o nosso prato com todas as coxinhas. E para começar a fritar, farinha de rosca num prato, leite no outro. E aí eu gosto de temperar o leite com meia colherzinha de sal. E aí já coloquei tudo na ordem para vocês verem como é que eu faço. Pus o óleo para esquentar. No Pirex coloco bastante papel toalha para sugar o óleo das coxinhas quando a gente fritar. E aí a ordem é a seguinte: vamos passar 2 vezes no leite, 2 vezes na farinha de rosca. Ou seja, passa no leite, farinha de rosca, depois passa no leite de novo e depois farinha de rosca de novo. Depois que tiver feito esse processo 2 vezes, a nossa coxinha tá pronta para fritar. E aí, com óleo quente, olha, eu jogo a nossa coxinha e prestar atenção. Eu diminui um pouquinho a temperatura do óleo para ela não queimar. E olha aí, quando ela estiver assim douradinha, toda linda, vocês podem colocar no papel, que essa parte é muito importante, porque é o que vai garantir que a nossa coxinha fique crocante. É mesmo o papel sugar todo o óleo dela. E, gente, é super rápido essa parte. E elas ficam lindas. Por mais que elas não tenham ficado perfeitas, no final elas vão dar super certo. E vocês não têm ideia da crocância. Escuta o barulhinho. É isso mesmo, gente, a nossa coxinha tá pronta. Como prometido, crocante por fora e super recheada por dentro. E o melhor dessa receita é que não é aquela massa sem gosto, é uma massa super saborosa, porque levou a batata e levou o caldo de frango. E aí, provado? Top. Top demais. Bom. E aí, provado? 1, 2, 3 e fala coxinha. Tá, Miguel? 1, 2, 3 e coxinha. Bom, se gostou dessa receita, já sabe, deixa tudo anotadinho pra fazer depois e comenta aqui embaixo o que achou e se deu certo. Também passando para avisar que vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, que sempre por lá tem mini receitas de coisas deliciosas que vocês não podem perder, tanto doces quanto salgadas. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube também. Deixe seu like e até a próxima receita.